prometem desde a perda de peso até a mudança para um estilo de vida mais natural. Mas o que a ciência e os especialistas têm a dizer sobre as dietas da moda e sobre esses novos hábitos alimentares? Para conversar sobre isso, a gente veio até o consultório da Karine Fernandes, ela que é nutricionista, especialista em emagrecimento e obesidade. Karine, primeiramente, seja muito bem-vinda ao Câmara Aberta. Então, são muitas as dietas. Eu fiz uma pesquisa e encontrei vários nomes, várias dietas da moda. Mas que dietas são essas, Karine? Então, são dietas que têm uma estratégia, né, alimentar, sempre geralmente acompanhada de uma restrição alimentar, e onde um grupo de pessoas, um número às vezes até bem elevado de pessoas, estão realizando ali aquela estratégia alimentar no intuito, na maioria das vezes, de emagrecimento. Sendo que são estratégias muitas vezes bem arriscadas, porque como envolve restrições e cada organismo responde de forma diferente, enfim, não sabe que desordens são essas internas, que se envolve já alguma doença, alguma patologia, enfim. E aí, como elas são dietas generalizadas, ela tem sim um grande risco. Elas podem sim ser estratégias fantásticas, quando utilizadas de forma bem acompanhada, tá? Quando elas são bem acompanhadas, elas podem sim se tornar estratégias bem eficazes, porém, quando acompanhadas, e justamente em decorrência dessa questão da individualidade biológica. Exatamente, você falou de dietas generalizadas, é porque poderia servir para qualquer pessoa? Justamente, essa generalização que é o perigo, porque as dietas elas devem ser diferentes para cada pessoa tem suas necessidades, tem seu estilo de vida, tem suas atividades, enfim, tem as suas necessidades individuais. Então, justamente generalizar é aí onde está o risco, tá? Então, nem sempre uma estratégia que vá servir para X vai servir para Y, então precisa ter esse cuidado, nem sempre vai ser interessante para pessoas, enfim, uma amiga pegou a dieta enfim, ela foi numa nutricionista, a nutricionista passou para aquela pessoa, né, devido às suas necessidades, repassou para a amiga, mas talvez a amiga tenha necessidades diferentes. Então aí é que está o perigo, tá? E quando essas dietas, na verdade, não são passadas por profissionais, justamente vêm na internet, enfim, e elas podem vir com alterações, inclusive, cada site ou cada pessoa que disponibiliza aqueles dados ali, eles podem ser alterados. E aí, digamos, alguma restrição em um momento da sua vida não seja tão interessante e você pode ter problemas sérios de saúde. Pois é, muita gente às vezes pensa que ir ao nutricionista é buscar apenas uma dieta, mas não é bem isso, né? O nutricionista não só faz dieta, é aquela coisa que a gente tem falado muito hoje, é a reeducação alimentar, né? Isso. A mudança do estilo de vida. Geralmente o nutricionista, o profissional voltado a essa questão da saúde, da mudança dos hábitos, isso inclui não só a questão da alimentação, mas o incentivo à prática de atividade física, o incentivo a ter cuidados com sono, a ter cuidados com excesso de cigarros ou de bebidas alcoólicas. Na verdade, a gente incentiva a reduzir ou até retirar da sua rotina esses hábitos que não agregam, né, saúde ao paciente. Qualquer pessoa deve procurar um nutricionista? Qualquer pessoa. Independente de estar se achando gordo, acima do peso ou não, o ideal é ter um nutricionista acompanhando? O ideal é ter um profissional acompanhando, porque justamente sempre precisamos melhorar alguma coisa, seja na questão de aumento de imunidade, às vezes tem alguma desordem estética, e ao invés de recorrer a procedimentos, seja ou procedimentos invasivos ou até não invasivos, mas porém que pode acarretar algum dano, né, à saúde, o ideal é você procurar um profissional de saúde para tentar ajustar aquilo ali. O profissional da nutrição, ele consegue te dar, através do alimento, né, substratos suficientes para a gente, vamos assim, organizar algumas desordens, inclusive desordens estéticas principalmente, né, que não só envolve a obesidade, celulite, estria, enfim, a gente consegue através da alimentação ter melhora nisso aí, pele, acne, queda de cabelo, enfim, coisas que acontecem mesmo no decorrer da vida.
tá? Às vezes a pessoa não tá com excesso de peso, mas tem muita gordura, né, corporal. Tem essa questão da composição corporal, né? O famoso falso magro, né? Que algumas pessoas chamam dessa forma, mas é como se fosse uma composição inadequada. Pessoas que têm o biotipo, né? Considerado adequado, mas quando você faz a avaliação, você observa que ele tem uma quantidade de gordura bem elevada, né? E um percentual de massa magra muito baixo. Isso é muito ruim, pode acarretar vários problemas de saúde, né? E problemas sérios em processos até de envelhecimento. Então, você acelera os processos de envelhecimento no seu corpo. Doutora, eu separei aqui alguns nomes dessas dietas da moda que a gente citou no início do programa. E aí eu queria que a senhora explicasse sobre cada uma delas. Claro, a gente procurou uma especialista para conversar sobre elas, saber se funciona mesmo, se traz algum prejuízo à saúde. E a primeira delas é a dieta paleolítica, que a gente tem ouvido muito falar. Que dieta é essa? Então, a dieta paleolítica, né, é uma dieta onde ela preconiza um consumo, né, livre de proteínas, tá? Então, você tem um consumo livre de proteínas, uma restrição no consumo dos carboidratos, e é uma dieta que, sim, ela pode ter eficácia, como eu falei no início, para algumas pessoas, mas para outras pessoas ela pode ter danos, até por conta dessa história da proteína ser livre. E aí tanto bacon, também produtos até industrializados de consumo livre. E aí tem um risco, né, com relação a esse consumo livre para muitas pessoas. Então, esse excesso de proteína, esse excesso de carne, ele pode ser não tão interessante para muitas pessoas, principalmente, como eu te falei, se tiver em alguma doença envolvida. Nessa dieta, as pessoas elas devem eliminar os alimentos industrializados, é isso? Todo ele? Sim, entre aspas. Nessa dieta, ela também libera, por exemplo, bacon, que vem um produto industrializado, tá? Então, é uma dieta que ela libera o consumo, por exemplo, de bacon, tá? Então, é uma dieta que ela não é zero industrializados, mas ela tem esse consumo mais alto de proteínas, tá? E um consumo bem restrito de carboidratos. Nosso organismo, ele é feito para consumir, digerir esses alimentos modernos de hoje, esses industrializados? Então, esse é o grande problema atual, né? Esse excesso de industrializados, onde nosso corpo termina aqui absorvendo parte desses aditivos químicos, não consegue fazer, né, de forma correta a detoxificação. Então você termina aqui acumulando, né, o excesso dessas toxinas e dessas substâncias no organismo. Então o nosso corpo não está preparado para um consumo tão alto, né? Na verdade, nós esse consumo elevado de industrializados não é nada interessante. Essa dieta, a dieta paleolítica, ela proporciona um estilo de vida mais saudável? Então, depende, tá? Depende de como ela foi distribuída ao longo do dia, depende para que alimentos foram selecionados ali, porque você tem você tem uma variedade de proteínas a se colocar, de carboidratos a escolher. Então, depende. Tá? Eu não acho ela adequada para todo tipo de pessoa. Ela é uma dieta que precisa ter muito cuidado, não é adequado para todo tipo de paciente. Porque se você tira um industrializado, que a gente hoje fala muito, né, sobre essa questão do câncer, inclusive, esses alimentos têm contribuído muito para esse aumento. Então, dá para tirar o industrializado e fazer uma dieta como essa, mas com acompanhamento. Aí funciona? Com acompanhamento pode sim funcionar, mas pode sim, agindo dessa forma, com todo um acompanhamento, mas é aquilo que eu lhe falei, precisa avaliar, ver a necessidade daquela pessoa, se de fato dá para trabalhar com uma dieta mais hiperproteica. Então, sim, acompanhado, dá para ter vamos dizer, um certo cuidado e moderação no que está sendo prescrito ali. Tá ok, então. Doutora, a gente vai chamar uma reportagem agora, porque eu fui até a casa do Laison, ele que entrou numa dieta rigorosa, cerca de 2 meses, perdeu 10 quilos e mudou tudo na vida dele desde então. Inclusive, a qualidade de vida está bem melhor. Vamos ver. Parece estranho, mas é isso mesmo. Tudo que Laison vai comer
antes tem que passar pela balança, seja o café da manhã, o almoço ou até mesmo aquele lanche que inclui aí uma fruta. Todos os alimentos são pesados. É que ele segue um plano alimentar orientado por uma nutricionista que regula a quantidade de gramas de cada porção alimentar. Exatamente. A minha nutricionista, ela passou esse plano alimentar para a minha reeducação e, através dele, eu consigo fazer de acordo com as medidas que ela passou. No caso, um exemplo aqui, a tapioca. Ela passou para me fazer a tapioca com 50 gramas de tapioca. Como a tapioca só tem carboidrato, ela passa a aveia para me misturar, para poder ficar melhor, entendeu? Aí eu posso misturar com queijo, posso colocar orégano, tomate. Variar de acordo com os dias, né? Para não enjoar também. Exatamente. Assim que eu peguei esse plano alimentar, eu fiquei pirado, porque primeiro que eu não tinha uma balança e eu estava tentando fazer de acordo com como ela coloca aqui também, 5 colheres. Só que 5 colheres de sopa você não sabe se realmente são 50 gramas. Foi aí que eu vi que eu precisava de uma balança alimentar para poder deixar realmente de acordo com o plano alimentar. Desde que percebeu que estava acima do peso e que isso estava afetando muito na sua qualidade de vida, Laison resolveu buscar alternativas que o ajudassem a emagrecer. Mas todas foram sem sucesso. Foi aí quando ele decidiu que era hora de mudar. Várias vezes eu tentei, sem a ajuda do nutricionista, várias vezes eu tentei cortar umas coisas, como cortar refrigerante, mas na outra semana eu já estava tomando novamente. Não, vamos deixar de comer massa, tirar carboidrato, mas é muito difícil mesmo. A orientação ajudou então. Com certeza, a orientação da nutricionista foi essencial para mim. Laison já se acostumou com os novos hábitos e hoje é ele quem prepara todas as refeições do dia, inclusive aquela que costuma levar para o trabalho. Com a dieta controlada, já se foram mais de 10 quilos e a meta é perder um pouquinho mais. Todo dia à noite eu faço exercício físico, já virou rotina isso. Antigamente, se eu pensasse em fazer exercício, eu estava na cama deitado com sono, com preguiça. Inclusive também eu deixei de tomar muito remédio. Todo dia, antigamente, eu tinha muita dor de cabeça. Hoje em dia é muito difícil. Eu estava com problema de pressão, problema no coração já. E tudo isso já está melhorando com essa minha reeducação. Tudo por conta da alimentação. Bacana. Doutora, ele perdeu 10 quilos em 2 meses. Foi muito rápido, né? E hoje tudo que ele come, como a gente viu na reportagem, é pesado. Inclusive ele tem uma balancinha ali na cozinha e tal. Quando vai fazer uma tapioca ele pesa, a fruta ele pesa. Funciona? Ou ele vai ter que viver sempre se alimentando dessa forma, bem controlada? Para algumas pessoas esse controle é necessário. Isso ele pode mais, não vamos dizer, após alguns anos, né? Realizando aquela mesma rotina, ele se adaptar às quantidades e não precisar mais estar pesando os alimentos e ter mais uma leveza ali no desenrolar da dieta. Mas para algumas pessoas, essa educação, essa reeducação em controlar o que come é necessário para algumas pessoas. Então, por quê? Ele está mudando o estilo de vida, ele vinha de um estilo de vida onde ele não tinha controle nenhum no que ingeria, comia livre o que queria, né? E isso fez com que terminasse desencadeando essas desordens. Mas agora ele está tentando reorganizar e aí essa questão de pesar, de ter esse controle é até necessário, né, inicialmente para poder, vamos dizer, reorganizar de forma eficaz como está ocorrendo agora. Agora, pode ser perigoso isso? Porque eu mesma perguntei para o Laison, né? Você vai a um restaurante, você consegue ir a um restaurante e comer normalmente, você não vai ficar na neura achando que tem que pesar aquele alimento, que não está na quantidade indicada pelo nutricionista? Assim, quando acompanhado, o profissional que está acompanhando vai tentando justamente tirando um pouco desses medos, desses receios. Até para quando for comer fora, não precisa ficar tão preocupado, só escolha bem o que vai colocar no prato,
Então, ter porque justamente a reeducação é você saber se comportar diante da comida, né? Mas em pessoas que não têm um acompanhamento, né? Que quando eu falo acompanhamento não envolve só o nutricionista, algumas vezes envolve até um psicólogo, tem também o acompanhamento do educador físico relacionado à atividade física, às vezes de um médico também. Então, isso é uma equipe multidisciplinar ali funcionando. Para algumas pessoas é necessário essa equipe até para controlar essas questões psicológicas, né, envolvidas ao alimento. E outra, não é só uma consulta com o nutricionista, é um acompanhamento, né? Isso não se resume a uma consulta e um retorno. Não, de jeito nenhum, é um acompanhamento, tá? Mas tem um momento que você pode parar, daqui eu vou seguir sozinha, já me reeduquei. Sim, não é parar, mas tem aquele momento que, enfim, como eu lhe falei, a pessoa chegou ao seu, vamos dizer, ao seu objetivo, né? E aí ela pode, enfim, deixar para retornar quando ocorrer alguma desordem, como algumas que eu falei, tô percebendo que eu tô tendo queda de cabelo, tô percebendo que eu estou com unhas fracas ou uma queda de imunidade. Então, às vezes, alguma intercorrência ali faz com que aquele paciente ele retorne ao consultório. Mas sim, ele, depois que atingiu o seu objetivo, tá ali, aprendeu a se reeducar, ele pode sim ir dando continuidade àquilo ali. É uma alimentação, né? Já a gente busca uma alimentação equilibrada e que possa ser seguida por anos e anos. A Câmara Aberta faz um intervalo, daqui a pouco a gente volta. Pode falar, pode chamar. Cultura, Saúde, mobilidade, justiça, segurança, trabalho, respeito, educação, sustentabilidade. Queremos escutar você e fazer mais pela nossa cidade. É eficiência, transparência e compromisso. É a Casa do Povo. Câmara Municipal de João Pessoa. O lugar para a sua voz falar mais alto. Voltando aqui para as dietas da moda, tem a dieta da Dukan. Dukan é isso? Isso. Segundo estudos, ela está entre as 10 mais pesquisadas em sites de pesquisa, mais utilizadas também, segundo os estudos. Que dieta é essa? Ela funciona também? Então, funciona, é uma dieta que ela visa a retirada do glúten, né? E aí a redução de uso de farináceos, de alimentos. É interessante no sentido de que, né? Você, muitas vezes, na nossa alimentação atual, né, consumimos muito esse tipo de produto, pães, massas, biscoitos e alimentos que muitas vezes não têm um teor nutricional, nutrientes ali adequados ou necessários, na quantidade necessária realmente para o que você precisa. E aí termina só sendo um excesso só de açúcar, né, de carboidrato. Então, realmente reduzir esses excessos se torna sim interessante. Como desde o início nós estamos falando, quando acompanhado sim. Agora muitas vezes
algumas pessoas terminam fazendo uma restrição muito brusca. E aí, quando vai se exercitar ou vai na sua rotina do dia a dia, termina que tendo falta daquele nutriente que ele fez a restrição. E aí ele pode ter problemas sérios, passar mal, inclusive não ter bons resultados no exercício e assim vai. Dietas muito restritivas, como essa, por exemplo, podem trazer mais prejuízos, inclusive. Na verdade, elas podem trazer mais prejuízos, né? Dietas muito restritivas, além de aumentar algumas vezes a ansiedade do paciente, a irritação. Dietas com baixa ingestão de carboidrato aumentam muito a questão da irritação, né? Você tem uma queda bem brusca de hormônios como serotonina, responsáveis por causar essa sensação, né, mais de prazer ou de alegria, e aí você reduz essa produção desse hormônio, muitas vezes em decorrência de dietas muito restritivas, principalmente carboidratos, e isso pode até na sua vida social ter impactos tremendos, trabalho, família, enfim, em decorrência dessas restrições. E voltar a engordar mais rápido, às vezes. E justamente, e aí terminar adquirindo compulsões, né? Uma hora restringe demais, outra hora libera demais os alimentos, e aí esse desequilíbrio pode até prejudicar ou fazer você ganhar mais peso ainda, né? A gente vai citar outra dieta, mas antes eu queria fazer uma pergunta que eu tenho visto muito nas redes sociais sobre os desafios, né? Desafio sem açúcar, 40 dias sem açúcar. Funciona? A senhora recomenda isso? Ou para uma pessoa que já vem numa reeducação, já se alimenta bem, pratica exercícios? São alguns desafios, sim, interessantes, até porque faz com que você tente diminuir esses excessos do seu dia a dia. Nesses 30 dias, algumas pessoas conseguem eliminar totalmente esse nutriente, enfim, esse alimento, na verdade. Algumas pessoas conseguem reduzir totalmente, retirar totalmente, outras reduzirem. E é interessante. É uma estratégia, sim, desses desafios são interessantes, mas são desafios, né? Então, são algumas pequenas mudanças que você faz no seu dia a dia, mas voltando àquela nossa conversa inicial, que o ideal seria realmente um acompanhamento e você ver todo o seu planejamento alimentar. Doutora, tem uma outra dieta, a dieta mediterrânea. Eu mesma tenho muito ouvido falar nela. Ela é baseada no consumo de frutas, vegetais, grãos, integrais. E muita gente tem feito essa dieta e acompanhada, inclusive, por um nutricionista. É uma dieta até bem tranquila de se fazer, até porque ela sem restrições, né? Na verdade, é a retirada dos industrializados da sua alimentação, é uma alimentação mais natural e sempre buscando ser uma dieta livre justamente de alimentos com aditivos, então buscando alimentos orgânicos, uma ingestão maior de fibras, né? E isso é sim interessante, é uma dieta bem fácil de você se manter sem grandes restrições, na verdade, é retirar o que a gente sempre fala, né? Retirar os industrializados. Isso é uma que vai lhe deixar mais saudável, lhe ajudar na saúde, né? Não é só perda de peso, que a gente associa muito à qualidade de vida. Às vezes perde peso, mas não tem qualidade de vida, né? Tem isso também. Sim. Ou está associado? Com certeza, tem a perda de peso, mas muitas vezes vem associado, essa perda não está associada a uma perda qualitativa, ela às vezes é só quantitativa e não tem qualidade. Sim, pode sim acarretar algum problema de saúde, essas dietas mais bem restritivas. A mediterrânea não é uma dieta tão restritiva assim, é uma dieta equilibrada, tá? Não precisa, tem esse nome dieta do Mediterrâneo, mas ela pode ser considerada uma dieta mais equilibrada. Você tem ingestão de carnes, frutas, verduras, legumes, grãos integrais. É uma das mais indicadas por médicos? É uma das mais indicadas. Esse contexto de alimentos, assim, essa distribuição alimentar é uma das mais indicadas. Para a gente encerrar, eu queria que a senhora falasse também sobre a do jejum intermitente. Essa eu também tenho ouvido muito falar. Funciona, doutora? É uma estratégia e ela não é adequada para todo tipo de pessoa. Então, esse jejum, ele precisa ser bem acompanhado, tá? Como falei, é uma estratégia. Então, não se adequa a qualquer pessoa e pode sim trazer grandes riscos à saúde. Então, precisa estar bem acompanhada, ver se existe alguma necessidade, rotina, atividade física, enfim.
Por exemplo, para uma atleta, uma pessoa que tem uma atividade de rotina bem exaustiva, intensa, ela não se torna tão interessante assim não, e pode acarretar sérios riscos ali à saúde. Então, não é uma dieta assim recomendada, ela precisa ser bem acompanhada por um profissional para não ter prejuízo à saúde. Tá ok. Tem muitas dietas por aí, mas essa vai ficar para uma próxima conversa. A gente tem muito o que conversar ainda, porque tá em alta, né? Cuidar da saúde é muito bom. Doutora, eu queria que a senhora encerrasse esse programa me respondendo mais uma pergunta. A senhora recomenda essas dietas que a gente falou agora aqui, dietas da moda? Não recomendo, né, de forma generalizada, eu não recomendo essa busca por algo rápido, momentâneo. O que eu sempre recomendo aos meus pacientes, sempre procure algo que seja prazeroso, que consiga se adequar à sua rotina, tá? Que não traga prejuízos à sua saúde, certo? E que seja algo que você consiga fazer todos os dias, porque mudar a composição corporal precisa de algo crônico, precisa de uma mudança crônica, ela precisa ocorrer todos os dias, então por um determinado tempo prolongado. Então dietas que prometem uma perda de peso muito rápida, em tão pouco tempo, em 1 mês, 2 meses, e ali você abandona e de repente não consegue se manter por mais do que 2 meses, ela não é eficaz, ela não é eficiente, na verdade, ela não é eficiente. Você não consegue se manter mais do que 2 meses, você não vai conseguir em 2 meses mudar a sua composição corporal. Então, o ideal é justamente você conseguir algo que você consiga manter, que seja saudável, que você consiga adequar a sua rotina. E ser feliz, né? E ser feliz. Comendo, que é o melhor. Comendo com saúde. Com saúde. Muito obrigada, doutora. É isso, Câmara Aberta vai ficando por aqui. Mas se você quiser rever essa e outras edições, é só acessar o nosso canal no YouTube ou então a nossa página cmjp.pb.gov.br. Até a próxima!